Todos querem começar a fazer reparos complexos, sair da mesmice, né? Sair do reparo troca-tela, fazer reparozinho simples, conector, flex. A gente quer avançar no mundo das placas, não é isso? Esse é o objetivo, né? Entrar no reparo complexo. Então, para a gente começar a falar de reparo complexo, vocês já receberam o material. Esse é o material do nosso treinamento, essa folha aqui. É só isso. Isso representa tudo. Claro que não é só isso, é brincadeira, né? Mas essa folha aqui representa tudo que vocês têm que saber para qualquer tipo de reparo em placa complexo. Então aqui representa os 8 pontos fundamentais que você deve analisar, medir, verificar para reparar qualquer placa eletrônica. Smartphone, computador, videogame, notebook, MacBook, televisão, videogame, qualquer placa eletrônica necessita verificação desses 8 pontos aqui. Então esse aqui é o material da aula, o mais importante material que vocês vão receber durante esse curso. Não é o único, mas é o mais importante. Aqui representa os 8 pontos fundamentais que um técnico reparador deve analisar qualquer circuito eletrônico. Vocês devem estar no mundo 1. O que é o mundo 1 aí? Essa indicação em vermelho, que quer dizer digital multímetro. Vocês devem estar vivendo no mundo do multímetro, acredito eu por enquanto. Reparos complexos necessitam de ferramentas e instrumentos complexos. E não existe reparo complexo sem instrumentos e ferramentas complexas. Eu quero fazer reparo complexo. Quer? Então se prepara, que você vai ter que ter instrumentos de medições complexos. Eu só tenho multímetro. Não adianta, você não faz reparos complexos da mesma forma de quem tem instrumentos que facilitam a análise. E não existe reparo complexo sem ferramentas complexas. Então hoje, o primeiro dia, é para desbloquear. Desbloquear, sair fora da caixa. Então a gente tem que aprender a sair fora da caixa. Fora da caixa. Quem pensa fora da caixa tende a ter sucesso. Então o principal objetivo hoje é começar a desbloquear a análise. Então essa folha representa os 8 pontos fundamentais. Se eu quero ser um reparador de placa eletrônica, eu tenho que dominar cada ponto desse aí e saber usar instrumentos complexos para confirmar se cada sinal desse aqui está presente numa placa. Então quer dizer que se eu reparo o equipamento médico, se eu reparo televisão, se eu reparo smartphone, se eu reparo videogame, se eu reparo computador, se eu reparo MacBook, se eu reparo qualquer placa eletrônica que seja, essas placas eletrônicas regem uma lei chamada Lei dos 8 Pontos. O que são esses lei dos 8 pontos? São 8 pontos fundamentais para que uma placa eletrônica funcione. Cruza o braço, você receber informação bem isso. Quando você está fazendo assim para mim, você está me dando um sinal que você está... Então vamos... Isso, então fica tranquilo, relaxa, né? Fica tranquilo, isso, bacana. Pode relaxar também, né? Fica tranquilo. Então, nós vamos começar falando do quê? Dos 8 pontos fundamentais para reparar qualquer placa eletrônica. Mas eu vim aqui no curso de smartphone. Ok. É uma placa eletrônica? Então a eletrônica é o quê? É universal. Claro que o nosso treinamento é focado em smartphone. Mas, o que tem dentro do smartphone? Uma placa eletrônica. Então a gente vai hoje começar a entender que a eletrônica, se você domina os conceitos básicos, se você domina os 8 pontos fundamentais, domina os instrumentos capazes de medir esses 8 pontos, o céu é o limite. Você vai precisar ter a experiência daquilo que você está fazendo, mas a teoria você vai ter e a prática você vai ter para aplicar. Basta você desenvolver o talento na área que você quiser. Reparar notebook, reparar videogame, reparar smartphone, porque o conceito é universal, é básico. A eletrônica é universal. Não é isso? Sim ou não? Sim, senhor. Sim, senhor. Isso, agora sim. Muito bom. Então vamos lá. Qual que é o primeiro instrumento que eu preciso ter para fazer reparo complexo? Primeiro instrumento. Não, multímetro é básico.
O osciloscópio. Então, o osciloscópio é o primeiro instrumento que vai aprender a usar aqui. É o único instrumento que eu preciso? Não. Então peraí, para mim fazer reparo complexo, mais uma vez, eu preciso de instrumentos complexos. E não existe reparo complexo com ferramentas básicas. Porque o multímetro é uma ferramenta muito usada, todo o tempo, eu uso toda hora, mas é o quê? Básico. E infelizmente o multímetro, na maioria dos pinos necessários para medir, onde tem os sinais, os pontos de ativação, ele mede o overload. Aí você não sabe se está aberto ou se está com a tensão acima do normal. Então se você pegar uma falha do aparelho, o microfone, o display não funciona, aqueles pinos, na maioria deles tem overload lá, são os pinos de sinais fundamentais desses 8 pontos aí. A maioria desses 8 pontos não se medem com o multímetro. Então esse que é o problema. Você mede o ponto número 1, tensão e corrente. Você mede com o multímetro. Mas o resto, sinais lógicos, barramentos de controle, clock, o reset, radiofrequência, você não mede com o multímetro. E o osciloscópio é o único instrumento que eu preciso ter para fazer reparo complexo? Não. Quando eu compro um osciloscópio, ele já vem completo com todos os equipamentos que eu preciso, acessórios para me fazer reparo complexo? Também não. Então ele vem com um kit básico, com as sondas básicas. Se eu quiser avançar nas análises, eu tenho que comprar o quê? Acessórios também para o osciloscópio. Que ele vem com as sondas básicas, para fazer medições básicas. Algumas delas, quase todas dessas que estão aí, mas algumas dessas que estão aí precisam de sondas especiais, que às vezes são mais caras que o osciloscópio. Uau! Então, por exemplo, para medir aí, barramento de dados, número 3. Número 3, um barramento PCIe, comunicação da CPU com a NAND. Um barramento BIP, barramento DisplayPort, comunicação com a GPU com o display. Você tem um osciloscópio? Legal, mas tem a sonda diferencial? Se não tiver, não mede. E uma sonda diferencial, hoje, é a mais simples, por volta de R$5.000. Mais caro que um osciloscópio. Então se eu comprar um osciloscópio, vou me garantir na minha assistência? Não. Você vai dar um upgrade muito bacana no seu reparo complexo. Porém, para fazer tudo que está aqui, eu preciso de acessórios para o meu osciloscópio, que não acompanham o mesmo. Muitos acessórios, às vezes, são mais caros que o próprio equipamento. Ficou claro isso? E outros instrumentos. Bom dia. Outros instrumentos. Então, e não existe reparo complexo sem instrumentos e ferramentas complexas. Ok, nós vivemos na era da manutenção, na era do reparo, porque nosso país, infelizmente, tem um custo muito alto e você comprar um equipamento, um produto, e quando ele estraga, esse produto é inviável você comprar novamente. Então a manutenção é algo muito latente no nosso país, porque a condição econômica nossa é baixa. A gente, quando estraga um produto, tende a consertar, porque é tão caro. Você vai comprar um iPhone, um aparelho high-end de outras marcas, um Samsung, por exemplo, é R$10.000. Vai comprar um MacBook, é R$20.000. Vai comprar um videogame, é R$5.000. É muito dinheiro. Quando esse produto estraga, a gente, não só culturalmente, mas economicamente, nós temos que trazer de volta a vida. Então, nosso objetivo aqui é o quê? Trabalhar com o padrão Factory Default. Trabalhar com o padrão de Factory. E reparo complexo precisa de um padrão. Sem padrão, não tem avanço. Não é isso? Sim, senhor. Muito bom, muito bom. Agora você está aprendendo muito bem. Então, essa folha aqui vai significar muito para a gente. Isso aqui a gente vai ter que ter noção que tudo que representa aqui, uma simples folha, tem que estar na sua cabeça. Porque aqui está a chave do seu sucesso. Em avançar, em reparo complexo ou não. E o primeiro instrumento que a gente vai aprender é o osciloscópio. Que fique claro que um osciloscópio, um bom osciloscópio, é fundamental. Não adianta comprar qualquer osciloscópio. Então você vai ter que investir um valor considerável, né? Um equipamento hoje razoável, de linha de entrada, está na faixa de R$4.000, um osciloscópio bom. Não é espetacular, não. É um médio, um top na faixa de R$10.000. Mas você, com um osciloscópio de entrada, consegue fazer muitos sinais que estão nessa folha aí. Porque hoje, o seu mundo é o quê? Trabalhar no mundo no número 1 que está aí, ó. Leia, por favor. Leia o número 1. Tensão e corrente. Hoje a gente trabalha no mundinho
do diodo reverso, de medir tensão e raramente medir corrente, né? Vocês devem medir corrente, mas é com a fonte, porque com o multímetro só medir tensão não adianta, a gente tem que medir corrente da malha também. Então vocês devem viver. Quem vive só o número 1 aí? Levanta a mão aqui. O senhor, já tem osciloscópio? Não. Então por que você não levantou a mão? Está dormindo? Não, levantei. Quer pagar? Ah, você levantou? Eu não vi, não. Eu vou de novo, então, vai. Levantei. Ah, tá. Senhor, boa tarde, como vai o senhor? Tudo bem? Você está tranquilo hoje? Hoje eu tô. Bom, pode chegar e pagar dessa flexão, então, pra gente ir, por favor? Vai lá no cantinho, ó. Ou atrás, Você atrasou por quê? Acidente na 040, no tiro das pedras. Ah, que bom, hein? Você veio da onde, Luciano? Oi? Você veio da onde? São Paulo. Chegou no horário? Cheguei. Você tá vindo da onde? Tava vindo de Jardim Canadá. Daqui? Ah, tá 30 quilômetros daqui. Ah. Acho que mais. Tinha acidente, eu conheço com aquele dia. Eu saí mais cedo. É. Então tá. Então vejam bem. A gente tem que entender. Você usa o osciloscópio na sua bancada? Osciloscópio não, tô olhando pra comprar. Eu ia até te pedir uma referência que eu achei um sendo novo, parece que é bom, do rapaz aqui de BH. Qual? Eu vi no Marketplace sábado, ele ficou de me mandar mais informação. Já usa o osciloscópio na bancada? Já? Eu Não, e você já usa? Então todos aí estão no mundo 1. Nesse mundinho, desculpa o diminutivo, mas não é para diminuir vocês, é em relação a você perceber que o que você faz é pífio em relação ao mundo da manutenção. Então vocês realmente estão no mundo pequeno, mas isso não quer dizer que não ganhem dinheiro, porque a maioria das falhas estão concentradas nesse mundinho. Só que a maioria das falhas complexas que rende dinheiro não estão nesse mundinho. Então você faz 80%, 90% dos reparos que chegam na sua bancada no mundo número 1. Mas os outros 20% não. E é onde você poderia cobrar muito mais do que o mundinho do número 1. Um reparo complexo, a mão de obra é infinitamente maior que um reparo simples. Você não vai cobrar um reparo complexo um valor de reparação simples. Isso não tem. Um reparo complexo é R$2.000 a mão de obra, R$1.500 a mão de obra. É o valor do custo que vocês estão pagando aqui, no aparelho. Ficou claro o que eu estou querendo dizer? Então um reparo complexo é o valor do treinamento que vocês estão pagando para fazer aqui. Um reparo complexo. Um aparelho arranhante. Ficou claro isso? Então se eu pegar um iPhone 15 Pro Max e fizer um reparo complexo dele, é o valor do treinamento, a mão de obra. Então é bem diferente do reparo convencional, né? Mas para isso tem que ter o quê? Instrumentos e ferramentas que me permitam fazer reparos complexos. Muito obrigado, meu amigo. Muito obrigado. Vocês estão vendo aí a folha que vocês receberam agora? Tem um desenho do osciloscópio, né? E a numeração, e tem uma folha atrás aí. Você vai aprender cada botão, cada knob, cada ajuste que o osciloscópio faz. E também tem um layout aí de um diagrama de um conector do iPhone 14 Pro Max. Aí, ó. Tem um diagrama aqui do iPhone, de um conector do iPhone 14 Pro Max. Então você aí, ó. Vamos começar aqui. Essa folha, por favor. Peguem essa folha aqui. Então eu acabei de falar que em cada placa eletrônica, independente de qual tipo de placa que seja, de videogame, de computador, de notebook, de MacBook, de smartphone, de televisão, de impressora, ela é regida por uma lei dos 8 pontos. Então quer dizer que se eu pegar um conector FPC, uma topologia de um diagrama de um conector FPC do iPhone 14 Pro Max. Esse aqui, ó, é um conector do display do iPhone 14 Pro Max. Se eu pegar esse conector, eu vou achar nesse conector todos esses 8 tipos de sinais que estão na minha folha. Porque aqui também é o quê? Uma parte da topologia de um diagrama elétrico. E se eu estou falando que o circuito eletrônico depende de 8 pontos fundamentais para ser regido, em qualquer parte do circuito eletrônico que seja microcontrolado, tem um cérebro trabalhando lá, ou uma CPU, eu vou ter o quê? Esses 8 pontos. Ah, então nós vamos aprender o que são esses 8 pontos. E vamos aprender como identificá-los, porque cada um desses pontos tem necessidades de medições diferentes. Mesmo que eu use um instrumento comum entre esses pontos. Então quer dizer que se eu tenho vários pontos aí que eu preciso de usar o osciloscópio, o ajuste para medir cada um deles vai ser diferente.
E muitas vezes, se eu ajustar o instrumento para fazer uma medição de um tipo de sinal e eu me equivocar e não colocar no ajuste daquele outro tipo de sinal, não vai medir. Aí você vai achar que o que você está medindo não está presente, mas não. Você não ajustou o instrumento de forma adequada. Vixe, quer dizer então que não é só comprar o osciloscópio? Tem que saber cada um desses tipos de sinais aqui, como configurar. É isso? É isso? Sim ou não? Sim. Muito bom. Então o osciloscópio, quando eu adquirir um osciloscópio, eu vou desbloquear minhas funções, sair fora da caixa, mas eu tenho que saber que cada tipo de sinal. Número 1, tensão e corrente. É o poder, a potência. Qual o instrumento que eu uso para medir isso? Digital Multimeter, DMM. SMB, Smart Box. Smart Curve e o próprio osciloscópio, porque o osciloscópio também tem voltímetro. O osciloscópio também mede tensão. Tá? Número 2, barramentos de controle, bus CTRL. O que é esse bus CTRL? São barramentos de controle, são linhas, vias de comunicação entre o master e os slaves, entre o mestre e os escravos. Porque num circuito eletrônico microcontrolado, com uma CPU, quem que é o master? CPU. Quem que são os slaves? Os periféricos. Codec, CI de carga, CI do touch, CI do display, CI do áudio, CI de carga. São chamados escravos, slaves. E o master é a CPU, que controla os slaves. Através de quê? De um barramento de linhas de comunicações bidirecionais chamadas controle. Então, existem trilhas, ligações entre master e os slaves. Muitas vezes, essas trilhas compartilham o mesmo caminho. Então, por exemplo, se o CI de carga estraga, ele para o touch e para o display. Mas quem estragou foi o CI de carga. Aí você vai achar que não está carregando, né? Mas o touch não está funcionando, o touch não está dando imagem. Era o CI de carga que parou tudo, porque eles compartilham a comunicação. E se um para tudo. Então, saber essa lógica, saber pensar fora da caixa, usar o pensamento sistêmico também, é fundamental. Reparo complexo sem saber o que está fazendo, também não existe. Então, o primeiro caminho é você se capacitar e ter instrumentos que vão te permitir fazer reparos complexos. Número 3, barramento de dados. Uma câmera, por exemplo, tem que captar a imagem analógica, converter para digital e trafegar esses dados num bus, numas linhas de dados, para a CPU gravar na lente quando você tira uma foto, por exemplo. Então, existem vias de comunicações de dados, são chamados dados. Data bus. Como que eu meço o barramento de controle e as linhas de dados, dos data? Digital Storage Oscilloscope. Quer dizer o quê? DSO. DSO é o quê? Digital Storage Oscilloscope. O que é o osciloscópio? Ninguém vai fazer a pergunta, não? Mas o que é o osciloscópio? Não, pergunta então, né? Faz o que você não pergunta. Pô, mas o que é o osciloscópio? Pode perguntar também. Vamos? O que é o osciloscópio? Osciloscópio? Eu vou estudar mesmo medidor de frequência. O osciloscópio é um instrumento capaz de trazer para você as formas de ondas, o comportamento do sinal eletrônico no domínio do tempo. Então, ele vai trazer essa informação, porque o sinal elétrico é muito rápido. Quem dera humanos mortais acompanhar a transição de um sinal elétrico, e o multímetro também não acompanha. Com o osciloscópio é possível trigar um sinal eletrônico de forma rápida e colocar ele de forma lenta na tela. Não vai alterar no circuito, mas vai alterar na visualização. Então, com o osciloscópio é possível enxergar os sinais elétricos. Se você conhecê-los, verificar se eles estão presentes ou dentro de um padrão esperado. Então, o osciloscópio permite trazer para o domínio do tempo e da visão. Por que domínio do tempo? Porque o osciloscópio trabalha com dois eixos: amplitude, tensão ou corrente, e o tempo. E a gente vai enxergar em relação ao tempo. Então, você enxerga uma forma de onda passando no osciloscópio em segundos, milissegundos, microsegundos, nanosegundos. E amplitude, tensão ou corrente. E também a frequência. Então, o osciloscópio permite trazer para a gente o domínio, a imagem do sinal elétrico no domínio do tempo. E se a gente conhecer o que é um barramento de controle, você consegue ver se esse barramento de controle está sendo funcional.
Se você conhecer um barramento de dados, se você medir o barramento de dados, opa, isso aqui são dados, zeros e uns. Você consegue saber se aqueles dados estão dentro do padrão ou não. Então o osciloscópio consegue trazer para a gente, visualmente falando, o sinal elétrico. Já o multímetro traz o quê? Numericamente. Com o multímetro você enxerga a tensão em números. 4.2 volts, 1.8 volts, 3.3 volts. Não está enxergando em números a tensão? Você está enxergando em números. Já o osciloscópio ele é fidedigno ao sinal elétrico. Você consegue enxergar o sinal elétrico, visualmente. Porque ele consegue captar uma amostra desse sinal. Ah, então peraí. Quando eu vou fazer uma medição, eu tiro um pedaço, é como se fosse uma biópsia. Você sabe o que é biópsia? Eu tenho uma verruguinha aqui no braço. Você tira um pedaço para análise. Você tira um pedaço para fazer análise. Muito pequeno. O osciloscópio, o multímetro, quando você mede a tensão na verruga, o que está fazendo? Ele está tirando um pouco dessa informação, mostrando no instrumento. Só que o osciloscópio é um equipamento com uma sensibilidade muito grande. E alguns sinais desses aqui têm uma sensibilidade muito grande. Se você não ajustar de forma correta, não só o instrumento, mas como a sonda, que é a vulga ponteira, quando você conectar para tirar um pedaço da medição, porque a gente tira um pedaço da medição, né? Você pode matar o sinal só no ato de medir. Então, se você não souber o que está fazendo, você vai medir lá, o seu próprio osciloscópio para o sinal. Aí você acha que não tem o sinal presente. É porque você errou na configuração. Isso tudo até com a temperatura que você está falando no vídeo lá. Tudo na eletrônica se baseia em temperatura, né? A gente vive a temperatura ambiente 25 graus Celsius, o comportamento dos componentes é um. Se você muda a temperatura, o comportamento é outro. Sim. Temperatura, funcionamento. O osciloscópio, além disso, a gente acabou de perceber, ele faz naturalmente teste quente. O que quer dizer isso? A placa tem que estar energizada. Então, em modo normal, por que em modo normal? Porque existem instrumentos que você pode construir para trabalhar junto com ele, para ele fazer teste frio. Mas, em modo normal, um osciloscópio faz testes quentes. O que quer dizer isso? A placa tem que ter um consumo qualquer. Não pode ser curto e não pode não consumir nada. Se sua placa está em curto, não consigo medir com o osciloscópio. Se sua placa não consome nada, não consigo medir com o osciloscópio, em modo normal. Então, vejam bem, se a minha placa não tem consumo nenhum e está em curto-circuito, o osciloscópio é ineficaz. Mas eu posso construir um equipamento chamado traçador de curva, que eu vou acoplar no osciloscópio, que consegue medir quando a placa não consome nada. Beleza. Mas em modo normal, quando você compra o osciloscópio, esses normais, eles não têm traçador de curva dentro. Então ele só trabalha com teste quente. O que é o teste quente? Uma placa precisa ter um consumo. Mais uma vez, qual tipo de situação que eu vou usar para medir esses 8 pontos aqui? Quando a placa está reiniciando. Liga e desliga. Consumo fixo. Sim. Baixo consumo e desliga. Sim. Consumo travado. Sim. Alto consumo em curto-circuito. Não. Sem consumo nenhum. Não. Então ficou claro? O osciloscópio trabalha em modo normal com teste quente. Mas se sua placa estiver em curto ou sem consumo nenhum, esquece. A não ser que eu monte um circuito adicional para trabalhar junto com o osciloscópio, chamado traçador de curva. Eu consigo fazer medições na placa sem consumo nenhum, que é um teste frio. E vai passar a fazer teste frio. Então, respondendo a sua pergunta, o que é um osciloscópio? É um instrumento capaz de trazer para o domínio do tempo, da nossa visão, um sinal elétrico. Vai plotar uma forma de onda aqui na tela, no screen. Que a gente vai partir, a partir de agora, de ter a possibilidade numérica e visual do sinal elétrico. Porque até então, eu só tinha condição numérica de fazer reparo. Porém, alguns sinais elétricos não se medem com o multímetro, nem com a placa quente. Por quê? Por exemplo, o barramento de controle se mede com o multímetro. Se você, no número 2 aí, pegar um multímetro e for medir o barramento de controle, vai indicar o quê? 1.8 volts, 3.3 volts, 1.2 volts. Você não sabe se tem comunicação digital e nem se está respondendo a nossa comunicação. Já com o osciloscópio, você consegue enxergar
as comunicações digitais e analógicas. Ah, então o osciloscópio é um instrumento analógico e digital. Sim, eles têm também entradas analógicas e entradas digitais. Ele trabalha com sinal analógico e sinal digital. Caramba, então o osciloscópio é um instrumento que vai potencializar meus reparos, vai me tirar do mundinho do multímetro, vai trazer os meus reparos a outro nível. Sim, vai trazer o seu reparo a outro nível. Alguma dúvida até agora? Nenhuma pergunta, nada? Essa sigla, LA. Os osciloscópios, ótima pergunta. Alguns deles têm um Logic Analysator. É um analisador lógico. LA quer dizer Logic Analysator. Aqui são entradas digitais. Alguns deles têm. O seu também tem. Outros não têm. Então essa entrada aqui, ó, é uma entrada de medir sinais digitais. Tem 16 canais aqui de medição para medir sinais digitais. Então LA significa Logic Analysator. Então vamos lá. Aqui é o nosso mundo. Eu preciso dominar esses 8 pontos aqui. Primeiro ponto, tensão e corrente. Multímetro, Smart Box, Smart Curve e o próprio DSO, que também mede tensão. Ponto número 2, repetindo, né? Barramentos de controle. O master tem que controlar os periféricos. Então eu preciso de vias de comunicação e controle sincronizadas para que o master troque informações com os periféricos. Faça uma câmera, capturar a imagem. Faça uma lanterna, acender quando o comando for de acender. Faça o CI de áudio, tocar uma música, quando o comando de tocar a música for exercido. Faça o touch responder, quando é para ele responder. Faça o display acender, quando é para o display acender. Então eu preciso de barramento de comunicação e controle entre master e os periféricos e os CIs. Ué, câmera, touch, display também tem que ter controle? Claro, né? Ele não tem inteligência artificial ainda, né? Então o display, os periféricos, os docks, as câmeras, os sensores de distância, os conectores, teclas de volume ali são periféricos, mas que tem que ter o quê? Controle também, né? Não tem inteligência artificial ainda deles, não é isso? Certo? Certo ou não? Certo. Sim, senhor. Sim, senhor. Bom. Número 3. Barramentos de dados. Repetindo, hein? O que são barramentos de dados? Um sensor de temperatura. Tem sensor de temperatura no smartphone? Sensor de distância, sensor de luminosidade, barômetro, sensor de pressão, lattice, sensor de distância. Tem sensor para tudo, né? Um sensor capta informação analógica, na maioria das vezes, né? O sensor vai captar informação analógica. Temperatura, variação de temperatura. Qual que é a temperatura? Como é que a temperatura varia? Analogicamente, né? Ele pega essa informação analógica, converte em digital e informa para a CPU quantos graus Celsius, por exemplo, a bateria está. O flat do flash está. O power manager está. Se a temperatura está normal, permite com que eles funcionem. Se a bateria esquentar demais, esse sensor avisou, CPU, power manager, a bateria está com 40 graus, 50 graus, 80 graus. 80 graus ele vai cortar, abaixo disso não. Desliguei, porque vai acontecer algo errado se continuar ligado. Então, medida de segurança, né? Medida de segurança. Então, um sensor precisa de vias de comunicação para que essas informações trafeguem. Como elas são chamadas? Barramento de dados. Uma câmera, um display. Para a matriz do display gerar um gráfico, eu tenho que ter o quê? Dados para um display gerar o gráfico. Então, eu mando informação digital para o display para ele gerar uma imagem. Então, tem que ter o quê? Linhas, né? Com trilhas, vias de comunicação de dados. Então, o barramento de dados, número 3, dados, a gente consegue medir com o quê? Com o osciloscópio ou com o analisador lógico. E o número 2? Com o osciloscópio e com o analisador lógico. Multímetro trabalha aqui? Multímetro trabalha aqui? Não. Ah, mas tem diodo reverso. Eu meço a queda de tensão dos barramentos de controle, eu meço a queda de tensão dos barramentos de dados, eu consigo medir. Consegue medir? Você mede os componentes analógicos das malhas. A comunicação digital? Não. Ah, mas é claro, se tiver um resistor aberto, se tiver um capacitor curto, você vai achar um defeito com o diodo reverso. Mas se não tiver, porque ali você mede o que com o diodo reverso nessas malhas aí? Só os componentes analógicos. O sinal digital não está medindo. Por quê? Como se mede o diodo reverso? Com a placa
fria, desenergizada. E com a placa fria, os pinos de comunicação da CPU, de controle e bus, chamam de open coletor ou open drainer. Não tem comunicação com o mundo externo. Então, quando você mede com o multímetro, você está medindo o quê? Os componentes analógicos do RAM daquela malha ali. Nada mais que isso. Então, está começando a entender por que o multímetro não é tão eficiente no nosso mundo. Sim, claro, porque, primeiro, o barramento de controle, o barramento de dados, só vão estar presentes com a placa energizada. Ah, mas se estiver reiniciando, tem que ter barramento de dados? Claro, independe de estar reiniciando ou não. Pode ser a falta desse sinal que ele está reiniciando. Se ele está com consumo fixo, tem que ter barramento de dados? Claro, porque é básico. Se ele liga e desliga, tem que ter barramento de controle? Claro, a falta desse controle pode fazer ele reiniciar. Que a CPU monitora, opa, peraí, faltou o controle, reinicia para dar um reset, para tentar acordar o periférico, para tentar acordar o CI. Então, esses sinais estão presentes mesmo com a placa de consumo fixo, reiniciando, travando, baixo consumo desliga, em curto, né? Em curto também? Não. Ah, tá em curto não, né? E sem consumo nenhum? Também não, né? Eu acabei de falar aqui que uma placa em curto e uma placa sem consumo. Não funciona. Ah, tá. Tem que ativar o processador. Tem que ter um consumo qualquer. Não pode ser alto consumo curto-circuito, não pode ter consumo nenhum. Se a placa tem um consumo baixo, consumo médio, consumo reiniciando, travando, beleza, tem que ter esses sinais. Agora, se tem curto-circuito ou não tem consumo nenhum, não se mede com oscilação. No modo normal. Ficou claro? Número 4. Barramentos de endereço. Address Bus. A gente sabe que a gente tem nos nossos dispositivos hoje cada vez a necessidade de memória, de alocar dados, de transferir dados, de armazenar dados é fundamental. Hoje em dia, dos 256 GB é pouco. É suficiente, mas é pouco. Se você resolver armazenar dados no seu aparelho de 256, um mês ele está cheio. Estou sendo caridoso ainda, né? Porque uma semana ele está cheio. Então, hoje em dia, a gente tem cada vez mais necessidade de espaço, armazenamento, alocação de memória, e esses barramentos que armazenam esses dados precisam de endereços, são chamados addresses. São locais onde os dados são armazenados, até dados do próprio sistema são armazenados. Então, a gente tem barramentos chamados de endereço, bus de endereço. Como que a gente mede isso? Com o osciloscópio. Então, a gente está percebendo que para desbloquear a mente aqui, desbloquear o nosso reparo, tem que ter um osciloscópio. É tudo que eu preciso ter para melhorar, sair da minha vida de reparo básico? Não. Infelizmente, tem que investir em mais outros instrumentos e outras ferramentas. O osciloscópio é a porta de entrada dos reparos complexos. E quem puder comprar um Rigol... Ah, mas pô, você só fala do Rigol. Não é que só fala do Rigol. Realmente é diferenciado. Então, quem puder comprar um instrumento que tem uma qualidade e vai te entregar mais, porque vai durar aí na sua mão 10, 15 anos. Se você compra um instrumento desse, você vai durar na sua mão 10, 15 anos. É muito tempo. Então ele tem uma longevidade de uso muito grande. Ah, mas qual osciloscópio comprar? Então vamos anotar aí. Primeiro eu preciso de ter uma largura de banda, que é uma frequência que ele vai, teoricamente, conseguir trabalhar com quase tudo que está aqui. Claro que, de acordo com ele suporta em frequência, quanto mais frequência ele mede, mais caro ele é. Quanto mais canais ele tem, mais caro ele é. Então a gente vai passar aqui alguns modelos de entrada para que você possa começar, né, a entrar no mundo do osciloscópio. Então hoje, para você começar a trabalhar com reparo de smartphone, um osciloscópio com a largura de banda de 100 MHz é o mínimo. Então ele tem que ter pelo menos 100 MHz. Essa é a largura de banda. É a frequência máxima que ele consegue medir sem dar perda. Ah, mas ele consegue medir um pouco mais que 100? Consegue. Mas a partir dos 100 MHz ele dá uma perda, chamada perda de 3 dB. Começa a cair muita tensão. Se você precisar de sinais de frequências maiores, ele não vai conseguir medir com precisão. Mas você consegue, com um osciloscópio de 100, medir 120, 130. Só que começa a perder, começa a perder a largura de banda dele. 100 MHz mínimo. E canais, 4 canais, que aqui eu tenho 4 canais, estou vendo 4 conectores BNC? 1, 2, 3, 4. Eu posso fazer 4 medidas simultâneas independentes. Ah, então o osciloscópio consegue medir
ajustes independentes para cada canal? Sim. Você consegue configurá-lo independente para cada canal. Poxa, mas a configuração é algo chave do osciloscópio. Porque se vocês lembrarem, eu falei que configurar o osciloscópio para cada tipo de medição é diferente. Então, se eu configurar para medir barramento de controle, é uma configuração. Para medir barramento de dados, é outra configuração. Bus é outra. Sinais lógicos é outra. Clock é outra. Então, eu vou ter que saber navegar nesse mundo aqui e navegar no mundo dos botões, das teclas, das configurações, para medir cada sinal, porque não é padrão. Não é padrão. Então, eu vou ter que saber como configurar para cada tipo de sinal. Sim. Só que a gente vai ter um ponto de partida e a gente vai fazer cada medição dessa aqui em laboratório e vocês vão anotar isso, vão gravar isso, vão aprender cada uma. Aí vocês vão aplicar cada um desses ajustes que a gente fizer aqui para o mundo de vocês. Ah, eu quero trabalhar com placa de videogame, quero trabalhar com placa de televisão, quero trabalhar com placa de notebook. Vai partir do princípio que vocês aprenderam aqui, porque pela tensão e pelo sinal vai ser muito parecido independente da placa que você tenha trabalhando. Então, se eu aprender a medir em smartphone, se eu quiser medir um MacBook, é igual? É parecido? Claro que é. Se eu quiser medir a placa de game, é parecido? Claro que é. Se eu quiser medir a placa de TV, é parecido? Claro que é. Pode mudar um ajuste e outro, mas a configuração base vai ser que você vai aprender aqui. Ficou claro isso? Ficou claro? Ponto número 5. Sinais lógicos. Ponto número 5 do coração da telecélula aí. Sinais lógicos. Logic signal. O que são sinais lógicos? Um sinal de enable, de ativação, um sinal de reset, um sinal de disable, um sinal de informação power good, um sinal de informação de funcionamento. Então, os sinais lógicos são sinais presentes para fazer a intercomunicação entre o periférico e a CPU. Por exemplo, um display. Quando ele vai funcionar, eu tenho que dar um sinal lógico de reset para ele dar a imagem. Não adianta ter tensão, ter clock, ter reset e não ter um sinal de reset. Todos esses sinais aqui estão vinculados entre si. Se um falhar, o que vai acontecer? O circuito não? Ah, então quer dizer que eu tenho um display. Um display do iPhone 14 Pro Max que está aqui. Não tem imagem. Tem tudo presente aqui. Todas as tensões. Está faltando o sinal lógico. Vai adiantar ter todas as tensões aqui? Não. Não, porque se faltar um desses sinais aqui, acontece o quê? Qual que é o resultado final? Não dá imagem. Ah, então peraí, quando eu vou perguntar uma dica da reparação, poxa, eu já medi todas as tensões, está tudo presente e não achei a falha. Claro, o que você fez? 10%. Né? Pô, já medi todas as tensões, está tudo presente. Tá, mas e o resto? Você só mediu a tensão? Ah, medi, bateu tudo de olho reverso. O que você fez? Pô, estou sem imagem no meu display do iPhone 14 Pro Max. As tensões estão presentes. De olho reverso, bateu tudo e não dá imagem. O que pode ser? Eu estou perdido. O que você está querendo fazer? Um reparo complexo. Você está usando um instrumento básico. Vai medir sinal complexo? Não vai. Vai achar falha em sinal se não for uma falha de um componente aberto, componente curto? Não vai, porque se for uma falha lógica, o time não vai pegar. Porque ele não mede barramento de controle, não mede barramento de dados, não mede sinal lógico. Se o resistor, o FL, o capacitor desses sinais estiver bom, vai dar queda de tensão que está lá, você não vai saber se está presente ou não. Então, poxa, estou com uma dúvida, estou com o iPhone 14 Pro Max, não dá imagem, já medi tudo, bateu todas as tensões, medi com o diodo reverso, FPC, tudo, bateu tudo. O que o aluno fez? O que o aluno fez? Básico. Né? Ele mediu barramento de controle? Barramento de dados? Sinais lógicos? Clock? Não. Então, o diodo reverso, a tensão é limitado. Se eu estiver nesse mundo, eu não vou fazer reparo complexo, porque eu preciso de instrumentos complexos para fazer reparos complexos. Então, quando você perguntar no suporte, poxa, eu estou com um display no 14 Pro Max sem imagem. Já medi o FPC todo.
diodo reverso e as tensões estão todas presentes. Então tenha noção que você fez 10% do que precisa. 10%. Só que desses 10% que precisa, você resolve 80% das falhas, porque a maioria das falhas são falhas simples. E você consegue bons resultados com o multímetro. Eu não estou falando que o multímetro é ruim. Não. Você consegue bons resultados com o multímetro, só que você repara 80% das falhas. As falhas complexas, não. E uma falha complexa, a mão de obra é o valor do estrondamento. Que já passou na mão do técnico, ele não sabia resolver, porque ele mediu com o multímetro, mediu tensão, está presente aí. Ele vai para onde agora? Para onde ele vai? Um iniciante, que está no mundo número 1. Mediu tensão, bateu. Diodo reverso, bateu. E aí? O que ele faz? Ele fazer o quê? Trocou o display, não deu imagem. Mediu tensão, está presente. Bateu o diodo reverso. E aí? Como é que ele resolve? Não resolve. Porque o mundo dele já acabou. Já acabou as possibilidades do mundo dele. Que é medir tensão e diodo reverso. Bateu tudo. Mas a imagem tem? O que ele pode fazer? Trocar o display para ver, trocar o sensor LS, atualizar o software. E se não resolver? Acabou. Vai devolver sem? Repara. Não? Não é mais ou menos isso? Vai devolver sem? Por quê? Porque ele está no mundo 1. Depois de um dia de trabalho, né? Depois de um dia de trabalho. Porque o mundo 1, você está limitado. Quando você sai fora da caixa, é sair fora da caixa, não é do armário que eu estou falando não, tá? Cada um com seu cada qual, né, Luciano? Eu estou falando de sair fora da caixa. Então, quando você sai fora da caixa, abre um mundo de possibilidades. Alguma pergunta? Podemos seguir? Alguma pergunta, Luciano? Alguma pergunta aí? Onde nós paramos mesmo? 5, né? Isso. Então, os sinais lógicos estão presentes em todos os circuitos. Numa câmera, num display, num touch, num CI. Se faltar um sinal lógico, não adianta ter tensão, ter barramento de controle, ter barramento de dados, porque não vai funcionar aquele CI. Por exemplo, eu tenho um CI de áudio, speaker, amp, que amplifica a campainha. É um CI. Ele está regido pela lei dos 8 pontos. Se é um CI. Claro que eu estou falando de CIs complexos, né? Não estou falando de regulador de 3 terminais. Estou falando de CIs complexos. Um regulador de 3 terminais não vai ter um software, não vai... Eu estou falando de CIs complexos, CI de áudio, CI de carga, CI do touch, drive de campainha, drive do LED flash, né? Carga rápida, power delivery, NAND. São CIs, nosso curso é avançado aqui. Então, um CI complexo está regido pela lei dos... Se o meu CI de áudio falta um sinal lógico, que vem da CPU na maioria das vezes, ou do Power Manager, adianta a tensão no CI. Tem barramento de dados, controle, clock. Faltou o sinal lógico, ele não vai funcionar. Então, por causa do sinal lógico, um CI pode não funcionar. Sinal lógico mede com multímetro? Ponto número 7. Clock. Ah, não, desculpa. Número 6, né? Estou avançando o negócio aí. Ponto número 6. Ponto número 6. Clock. Sinal de clock. O que é o clock? O que é o clock? O que é o sinal de clock? O que é o sinal de clock? É o início, não? Hã? É o início? Não. Ele confere a todo momento se tem... Coloca o tempo? Sim. Sinal de tempo? Mas eu quero uma explicação eletrônica do que é o clock. Sincronismo de todos os... Começou a melhorar. Começou a melhorar. Vai que tá indo aí, vai. Em sincronismo de todos Começou a melhorar. os... Bem, os circuitos microcontrolados, microprocessados, tem um processador, que tem um microcontrolador, eles executam tarefas. Então, eles executam uma instrução, um software. O software é a instrução de funcionamento. Para que o microcontrolador pegue a instrução, prepare a instrução e execute uma instrução, eu tenho que ter um ciclo de máquina para isso. Ou seja, tem que ter alguém, CPU, lê, prepare e execute. Lê, prepare, execute.
lê, prepare, execute. Então tem que ter alguém batendo dentro do circuito microprocessador interno dele, ô, CPU, lê, prepare e execute. O usuário apertou a tecla Power. Lê, prepare e execute. Aí, quando ele tem um pulsozinho na cabeça dele aqui, ó, esse pulso faz o que com esse pulso aqui? É um sinal de tempo. É um pulso de tempos em tempos que faz com que ele faça o quê? Fetch, decode, execute. Pega a instrução, prepara a instrução e executa a instrução. Quando você aperta a tecla Power no aparelho, existe uma instrução para ser feita. Como que essa instrução é executada? Porque tem um sinal de clock que fala assim, tem uma instrução nova, ó. Pega, prepara e executa. Então o sinal de clock é usado para a base de tempo, que é o RTC, Real Time Clock, para configuração de hora, data, relógio, tempo, gerar um sinal de sincronismo e gerar o ciclo de máquina. O que é o ciclo de máquina? É um ciclo onde eu vou ter um pulso na CPU e no CIs para que eles executem as instruções. Se não tiver alguém lá batendo na cabeça dele para ele executar, ele vai pegar aquela instrução e vai... É igual aquela propaganda, né? O cara deitado na rede, tá vindo uma cobra. Aí ele pergunta assim, tem veneno para cobra aí? Porque ele não é capaz de sair da rede, porque tá vindo a cobra para picar ele. Então, se ele não tiver um pulso de clock, levanta e corre, levanta, prepara e corre. Então, o sinal de relógio, clock, é um pulso que gera um ciclo de máquina. Esse ciclo de máquina é o responsável para que a CPU pegue a instrução, prepare a instrução e execute a instrução. Sem clock, sua CPU fica reiniciando, desligando sozinha, não liga. Vai depender do tipo de equipamento. Lenta, processamento todo oscilante, manda fazer a função, faz outra. Porque o clock, é o pulso, vai sincronizar com que a CPU prepare, pegue a instrução, prepare a instrução e execute a instrução. Então o sinal de clock é fundamental para o circuito microprocessado. Sem clock, não funciona. O display tem clock? Tem, claro que tem, porque dentro do display tem o quê? Não tem EPROM da tela? Aquilo é som de PROM? Não, ali é um circuito, é uma matriz. Então dentro do display tem um CI que pega os dados digitais e converte em caractere para a tela acender. Mas se tem um CI, ele tem que ter o quê? Tem que ter reset, isso não é lógico. Tem que ter barramento de dados, tem que ter controle, tem que ter tensão. Tem. Está regido sobre o quê? A regra dos 8 pontos. O touchscreen. Tem um CI do touch? Se tem CI do touch, tem que ter o quê? Clock. Tem que ter reset? Tem que ter barramento de dados? Tem que ter barramento de controle? Tem que ter tensão? Tem. Uma câmera. Tem um CI dentro da câmera? Claro que tem. Tem que ter o que na câmera? Clock, reset, barramento de dados, barramento de controle. Um alto-falante. Aí não, né? Aí não, né? Então tá bom. O microfone. Sim, não. Se for um microfone digital, tem que ter tudo. Tem que ter clock, tem que ter reset. Se for um microfone analógico, não. Né? Mas a maioria dos microfones hoje são digitais. Então tem que ter clock, tem que ter reset. Por isso que tem vários pads no microfone. Então estamos começando a sair fora da caixa, né? Estamos começando a sair fora da caixa. Boa pergunta? Estão sabendo tudo, então? Não tem nenhuma pergunta? Metade da explicação é suficiente. Não é? Estão sabendo tudo já. Ponto número 7. Então quer dizer que agora chegou, porque o osciloscópio, eu falei, que é um instrumento de entrada para me sair fora da caixa e fazer reparo complexo. Mas eu faço reparo complexo com osciloscópios portáteis. Eu não estou falando de medição básica com osciloscópio, porque algumas dessas aqui são medições básicas. Qualquer osciloscópio, até de R$500 faz. Por exemplo, o número 6, que é o sinal de clock. Isso é medição convencional no osciloscópio, é simples. Existem medições aqui que são muito fáceis de fazer. Por exemplo, o número 6. O número 6 e o número 5 são medições simples de serem feitas com osciloscópio. Não precisa ter uma Ferrari para fazer. Pode ter um Fusca que faça. Mas as medições complexas, não. Por exemplo, a número 3, a número 2, a número 4 são medições complexas. Você tem que ter pontas, sondas especiais, são as vulgas pontas, e ajustes especiais aqui. Não é simplesmente
configurar de qualquer jeito e medir. Não, tem que ter um tempo de ajuste. Pode demorar até 10 minutos para configurar, para fazer a medição no osciloscópio. Tem sinal desse aí que você demora 10 minutos para medir. Só para configurar o osciloscópio. Medir em 1 segundo, 2 segundos, mas configurar 10 minutos. Aí seria tipo assim. Configurar a amplitude, configurar o tipo de trigger, eu vou chegar nesses detalhes. Configurar o nível de tensão, o nível de disparo, o tipo de trigger, porque alguns sinais complexos tem que ter ajustes complexos, senão você não pega. Tem que ajustar de uma placa funcional? Não, existe um padrão que vai, a partir desse padrão, de acordo com cada medida, vai começando um padrão. Aí varia pouco desse padrão. A gente já tem um valor pré-definido para começar, sabe? Então, o número 7 aí, ó, são sinais analógicos. Num smartphone, tem sinal analógico? Num videogame, tem sinal analógico? Num computador, tem sinal analógico? Numa TV, tem sinal analógico? Claro que tem, porque nós, seres humanos, somos analógicos. Se a máquina interage com a gente, ela tem que ter, de alguma maneira ou outra, uma interface do usuário, uma UI, que é analógica. Porque a gente não é digital. Então a TV tem sinal analógico? Tem, o alto-falante analógico. A imagem que está nela é digital, porém a gente enxerga analógico. Pô, mas e o smartphone? O alto-falante do smartphone sai sinal de áudio analógico. Nós somos analógicos. Então, mesmo o instrumento sendo digital, a gente tem a presença de vários tipos de sinais nele. Ah, mas, poxa, quais são os tipos de sinais elétricos que eu tenho num smartphone? Quais são? Quais são os sinais elétricos que eu tenho num smartphone? Primeiro, a bateria é uma tensão contínua, não é? 4,2 volts. É um sinal elétrico contínuo. Quais são os outros sinais elétricos que eu tenho numa placa do smartphone? Sinais contínuos. Sinais digitais eu tenho? O que é um sinal digital? São bits, 0 e 1. Comunicação digital. Bit, 0 e 1. Vulgarmente falando, né? Eu tenho sinais de nível lógico 0, nível lógico alto no smartphone? Tem que a máquina trabalha em comunicação digital, é 0 e 1. Então, se eu tenho 0 e 1, eu tenho sinal digital no meu smartphone. Então, eu tenho tensão contínua, que é fixa, e sinais digitais, que são variáveis. É 0 ou 1. Pelo menos até agora, a gente vai ver que tem mais variação. Mas qual tipo de sinal tem no smartphone? Sinais analógicos. Do alto-falante, por exemplo. De alguns smartphones com microfones analógicos. O sinal de microfone também capta analógico. Ele pode ser digital, mas ele tem um sensor dentro dele que converte analógico para digital. Então tem sinal contínuo, sinal digital, sinal analógico, sinal de radiofrequência, que também é analógico com variação digital. Então tem sinal de RF no smartphone? Tem. Tem mais o quê? Sinais pulsantes? Tem. Então tem vários tipos de sinais elétricos no meu smartphone. Apesar dele ser alimentado só por uma bateria, que é contínua. Então eu tenho na minha placa vários tipos de conversores. Analógico para digital, digital para analógico. E aí vai. Eu trabalho com alimentação contínua, mas a placa trabalha com outras tensões. Então tem que ter na minha placa conversores, AD e DA. Então, a minha parte de sinal analógico, eu uso o osciloscópio para medir? Sim. O osciloscópio mede sinal analógico. Ele tem essas entradas aqui, ó, são chamados canais, são sinais analógicos. Porém, para medir todos os sinais analógicos que eu tenho numa placa, eu preciso de subir o nível. Porque o osciloscópio não vai medir sinais de radiofrequência. Ele não mede sinais de RF. Para medir sinal de RF é um outro instrumento chamado analisador de espectro. Então, o osciloscópio não vai ser tudo aqui. Eu vou desbloquear minha mente, vou começar com esse aqui, mas fiquem sabendo que eu tenho que avançar, porque para medir sinais de RF, propriamente falando, que é o que transmite e recebe pela antena, são sinais de ondas eletromagnéticas, não se mede com esse equipamento. Por quê? Primeiro, ele não tem nem largura de banda para isso. Porque o sinal de radiofrequência é quantos gigahertz? 2.5, 5 GHz, 6 GHz. Aqui trabalha com quanto? 100 MB, 250 MB.
Então o sinal de RF é muito mais, a frequência é muito mais alta e a amplitude é muito baixa. Ele não tem sensibilidade e nem largura de banda para medir sinal de RF. Claro que os osciloscópios também têm um circuito chamado FFT, que quer dizer transformada rápida de Fourier. Ele consegue medir o domínio da frequência. O analisador de espectro trabalha com o domínio da frequência. Aqui, domínio do tempo. O osciloscópio mede o domínio do tempo. Para medir sinal de RF, eu não uso esse domínio. Eu uso o domínio do tempo. É outra forma de medir. Então, ficou claro que o osciloscópio vai ser a nossa porta de entrada para medir sinais complexos. Porém, não é o único equipamento necessário para fazer todas as medições complexas. Não, não é não. E eu preciso de acessórios também, que não vêm no conjunto, para potencializar as medições, porque algumas delas não se medem com o kit que vem no osciloscópio. Por exemplo, o 3 e o 4. Eu tenho que ter acessórios específicos, por exemplo, sondas diferenciais, para medir esses sinais aí, 3 e 4. Que eu tenho que comprar a parte. Muitas vezes, a sonda custa mais caro que o osciloscópio. Então tá, então a gente percebeu que reparo complexo tem que ter um investimento complexo. Tem que investir uma grana, porque sem investir uma grana, infelizmente, vai começar o curso falar que você tem que gastar dinheiro. Mas a mão de obra do reparo complexo vale todo o investimento, porque a mão de obra é caríssima. A mão de obra do reparo complexo é infinitamente superior a um reparo simples. Então a gente está aqui com o iPhone 14 Pro Max. Aqui é uma topologia, é um diagrama elétrico, uma parte do diagrama elétrico de um display de um iPhone 14 Pro Max. A minha falha é: display não funciona. Já medi tensão, está presente. Já medi diodo reverso, bateu todas as tensões do diodo reverso. Isso quer dizer o quê? Que eu já fiz o que eu tinha que fazer, eu não consigo avançar mais. Porém, a gente vai aprender que é possível avançar mais. Por quê? A gente vai aplicar agora aí, nesse conector, nós vamos identificar cada tipo de sinal que tem nesses pinos e a partir daí saber como medir cada tipo de sinal. Vamos fazer? Entendeu o que eu quero? Eu tenho um iPhone 14 Pro Max sem imagem. Não tem imagem no display. Já fiz o básico. Tudo que eu falar aqui, a gente já fez o básico. Porque aqui não é um treinamento básico. Já fiz inspeção visual, já troquei a tela, já atualizei o software, já resetei, já fiz inspeção visual, já troquei o sensor de luz, já fiz o básico. É placa. Ponto. Então o nosso treinamento é avançado. Já passou o básico. Nunca desprezem o básico. Tá? O protocolo de reparo começa no básico. Não é no avançado. 80% das falhas são básicas. Resolve com o multímetro, com a inspeção visual. 20% é avançado. Então eu já fiz o dever de casa. Que é o básico. Chegou, eu tenho certeza que é placa. Eu já eliminei as possibilidades. Eliminação, medição e ação. Já eliminei as possibilidades. Já eliminei se era o periférico, já eliminei se era um outro subperiférico, já fiz inspeção visual, estou na etapa da medição. Já medi com o diodo reverso, bateu tudo. E agora, o que eu tenho que fazer? Avançar, né? Porque se bateu no diodo reverso, se já fiz o básico, não resolveu, o que eu tenho que fazer? Avançar. Como que eu avanço na análise, então? Usando um osciloscópio, identificando cada tipo de sinal desse. Primeiro, eu tenho que saber qual tipo de sinal que está em cada pino se refere. O que é um sinal lógico, o que é um barramento de dados, o que é clock, o que é tensão. Tem que identificar no coração cada um desses sinais aqui. Então nós vamos pegar cada um desses sinais, vamos saber que cada um desses sinais é. Por exemplo, o número 1, PN VAR, tensão negativa variável, display, é a tensão negativa. Tensão é qual número? No coração aí. Então faça uma bolinha e coloca o número 1, por favor, aí. Onde está a tensão? Vou colocar na tela aqui.
parar aqui para dar uma circulada, né? Porque... Vamos lá, vamos colocar o diagrama do 14 Pro Max. Qual é a nossa falha? Display sem imagem. Já fizemos o dever de casa. O que é o dever de casa? O básico foi muito bem feito. O que é o básico? Inspeção visual, eliminação de periférico. Já peguei uma outra tela completa, já peguei com o sensor, testei, não funcionou. Já fiz inspeção visual, já medi tensão no FPC, está tudo presente, porém, já atualizei o software, já fiz tudo, mas não tem imagem. Já fiz o básico bem feito. É placa. Já eliminei, que é placa. Então, mais uma vez, o básico nunca pode ser desprezado, né? Um básico bem feito é fundamental. Então, eu vou abrir aqui a topologia, que é o diagrama elétrico do iPhone 14 Pro Max, do display. Nós vamos trocar algumas ideias aí. Agora vamos descobrir o que cada tipo de sinal faz. O que cada pino desse representa na nossa folha. E aí, depois disso, a gente vai medir e aprender como medir em cada pino desse no osciloscópio. Claro que eu não vou usar o 14 Pro Max, porque eu não vou ter 6 14 Pro Max para todo mundo medir, né? Vocês estão querendo demais também, mas a regra vai servir para qualquer aparelho, tá? Vamos fazer no iPhone 11, tem um iPhone 11 na bancada de vocês. Só uma dúvida. Não? A gente vai ter algum intervalo até o almoço ou vai direto até o almoço agora? Lá para as 11 a gente para 10 e meia, 11 horas, para tomar um cafezinho. Ele quer? Não, beleza, não, porque tem umas... Claro, vamos parar assim. Lá para as 10 e meia, meia hora que eu dou uma paradinha. Gente, você vai passar pra gente depois esses programas aí? Pra gente Não, comprar? esses programas são comprados. Não, sim, Ah, sim. pra gente comprar, Claro. se tem desconto. fica Claro, sem dúvida. Está tranquilo. Dá um descontinho para vocês, claro. Ah, você vende também? Vendo. Ah, não, que pode. Dando desconto a gente já gosta. Venda, não, eu vendo tudo aí. Eu vendo os programas. Depende do que você trabalha, né? Ou você trabalha com iPhone, com Android. Trabalha com tudo. Então, tem todos aí. Seria como se fosse uma Bornel. Não, ele é melhor que o Bornel para iPhone. Isso aqui é específico para iPhone. Não, Bornel a gente trabalha com Android. Para iPhone tem as outras. Ah, tá. Na verdade, ele é o Bornel, aqui é bem mais complexo que o Bornel, porque aqui tem esse programa. Vamos começar a partir do zero aqui. Vamos lá. Para trabalhar com iPhone, eu recomendo o JCID Drawing, que é esse programa que está aqui. Ó. Então, eu abri ele. A JCID é muito mais que um programa, porque ela tem um programa de desenho e tem também as funcionalidades de reparo na placa, porque ela tem funções integradas com o programa, com hardware que ela fabrica. Então ela consegue recuperar dados da NAND, consegue fazer N processos de reparo também com esse programa, junto com as boxes. Junto com as boxes. Eles se comunicam com as ferramentas. Já a Bornel não. Tem que ter umas boxes dessas da JCID que Sim. elas fazem o mesmo papel daquela RBR. Sim. Só que aí. Então, é bem superior. Só que é isso que eu ia te falar. É bem superior. Também. Mas a JCID é bem superior e bem mais funcional, porque ela tem essa interação. Então ela tem interações para você usar a ferramenta junto com ela aqui. Ó. Então você tem várias outras abas que você consegue fazer interações com as ferramentas dela. Então você tem aqui, ó, tudo aqui, ó, são abas que você usa a ferramenta dela, ela comunica com o programa e te ajuda a reparar a falha. Durante o treinamento você vai. Algumas. Professor, posso deixar isso aqui do lado aqui? Pode tirar. Claro, esse aparelho. Isso. Nem sei o que está aí. Bem, então aqui nós temos. Então aqui, ó, nós temos o nosso FPC. Nosso FPC do display. A análise de reparo, poxa, eu tenho que saber analisar. Analisar uma falha, né? A análise começa na eliminação, medição e ação. São 3 fases da análise. Eliminação, medição e ação. Eliminação é o nível 1 e 2, é o básico. Elimina-se um periférico, elimina-se um sensor, elimina a inspeção visual, elimina software. Simples. Um teste básico já eliminou. E agora nós estamos na fase 2, que é a medição. Para fazer medição, eu tenho que saber o que eu estou medindo. Por quê? Se eu falei que diodo reverso é ineficaz, e é, para reparo complexo, eu tenho N tipos de sinais aqui, e tenho que saber medir, porque cada um deles mede de forma diferente, com o mesmo instrumento. Então,
eu tenho 5 sinais aí que eu posso medir com esse instrumento, 5, 6. Cada um deles tem ajustes diferentes. São tipos diferentes de funcionamentos e ajustes que tem que colocar aqui. Então não é padrão. Eu não vou configurar aqui numa forma, vai medir todos. Não. Então primeiro eu tenho que saber qual o tipo de sinal que é. Então vamos lá. Número 1. Pino número 1. Aqui é o conector de saída. Daqui sai para o instrumento. Vou começar a manutenção de trás para frente. Da saída para o meio até a GPU. Para onde vai esse sinal? Para onde vem e vão esses sinais todos? GPU, Power Manager Display. Então já sei, dados. Então já sei que aqui vai para o display, vai para a GPU, vai para a CPU, vai para a GPU, Power Manager Display. Então vem multiplicar. O display da imagem tem que ter o quê? Vários tipos de tensões. Barramento de dados, barramento de controle, bus, sinais lógicos. Quem manda esses sinais? A maioria deles, CPU, GPU. CPU, unidade de funcionamento principal, GPU, processador, gráfico. Gráfico na imagem. Ô, James, mas então, se eu fizer a condução reversa, eu tenho valores ali de cada perninha, né? Certo. Cada o quê? Cada linha. Cada terminal. Isso. Perninha, barata, formiga, mosquito. Então, aquele Hã? valor... Paga 10 aí, vai. Não, calma aí. Vamos, cara. tá brincando, vai lá. É o primeiro dia, você tem que dar desconto. Não dá desconto, pedido de Tá desconto. nervoso, tá nervoso. Tô não, tô não. Esquece as palavras. Tá não. É, tá no primeiro dia. Ué. Aí, eu tenho um tipo de valor ali que Sim. é diferente desse sinal que eu vou medir agora. Sim, você achou um erro nos componentes analógicos. Porque na comunicação digital entre CPU, GPU e o conector do display, tem resistor, tem FL, capacitor, em série. Quando você coloca o diodo reverso e dá alteração, são esses componentes. Mas, se esses componentes estiverem bons, vai medir o valor que está lá e não vai resolver o problema. Entendeu? O nosso caso é esse aqui, ó. Bateu todas as tensões de diodo reverso. Mas o display não tem mais. Isso quer dizer o quê? Que os componentes que trabalham em série ou em paralelo com esses sinais, resistor, FL, capacitor, as trilhas, estão bons. Mas o CI você não testou, porque é um teste frio. Teste CI é teste quente, com osciloscópio. Entendeu o que eu lance? Você mediu as tensões. Se uma alterou, por exemplo, você mediu esse pino aqui, ó. Ele alterou? Tem um resistor aberto, um capacitor em curto, um FL aberto, uma trilha aberta ali. Você vai resolver. Está dentro dos 80% que você pega com o multímetro. Reparo complexo é 20%. 80% se repara com o multímetro. Mas se você mediu com o multímetro e bateu tudo, e aí? Esse é o problema. Esse é o problema. Quando você mede e está alterado, está dentro dos 80% que se resolve com o multímetro. Mas quando você mede e bateu tudo certo, você está de mãos atadas, porque daí você não avança mais. Imagina, você está com o 14 Pro Max lá, já fez o básico, bateu todas as tensões. E aí? Vai fazer o que agora? Né? Chorar, não tem recurso. Ok, então vamos aprender a fazer então. Pino número 1. Tensão negativa variável. PN VAR. Display. Tem uma tensão negativa. É o número 1. Então coloco. Coincidentemente, número 1 também na nossa lista é o quê? Número 1. Vocês têm uma folha também, já tem as bolinhas aí, ó. Olha para vocês verem aí. Já tem uma folha. Não, já está com. Aí, ó. Já está, essa folha aqui, ó. Já está mastigado, ó. Inclusive com a cor. Número 1, número 3 e número 5. Número 1, 5 e 7, melhor dizendo. 1, 5 e 7. 1, 5 e 7. 1, tensão negativa. 5, tensão positiva de 6,8. 7, tensão positiva de 1,4. Então aqui são tensões de alimentação. Então você pode colocar tudo 1 nessas bolinhas aí, nesses balões aí. Tudo 1. Se mede com multímetro. Bacana. 1. Entenderam isso aí não? Entenderam? Concordam comigo então que o número 1 é a tensão negativa, o número 5, tensão positiva de 6,8, número 7, tensão positiva de 1,8, power positivo, 1,24, power positivo de 6,8.
tensão negativa variável. O pino 1, 3, 5 e 7 são tensões de alimentação. Multímetro se mede. O osciloscópio também, porque ele também é um voltímetro. Ah, o osciloscópio tem voltímetro? Tem. Voltímetro, não multímetro. Ele mede tensão. Não mede resistência, não mede outra reserva. Não, é só tensão. Então a gente consegue ver a tensão direto do osciloscópio. O osciloscópio não substitui o multímetro. Tá? Porque não tem um multímetro dentro dele, é só um voltímetro. Pino número... Seguindo na sequência aqui, ó. Vou colocar essa amarela aqui, ó. Pino 11. Pino 11. Pino 11. Pega o pino 11 aqui. 90 ohms impedância. Então, toda vez que vem um número na frente, 90 ou 50, se refere à impedância. Vou falar o que é impedância. Aguenta aí. Aqui, ó. DisplayPort, barramento de dados do display. LPDP. Long Play DisplayPort. Barramento de dados, ó. Display, ó. CPU para o display negativo, positivo. CPU para o display positivo e negativo. Então aqui é um barramento de dados para gerar os caracteres da imagem. Mede com multímetro isso aí? Qual que é o número que vai? 3. Ah lá, Long Play DisplayPort. Dados do display, ó. CPU por display. Barramento de dados. Como que eu meço isso? Osciloscópio com sondas diferenciais. Número 3. Colocaram o número 3 aí? Em cima e embaixo. Ó, só tem uma bolinha para os dois, né? Pino 17 e 19. 90 ohms a impedância. Long Play DisplayPort. CPU do display 2. Data 2. Barramento de dados 2. Aqui é o 0, dado 0. Então deve ter o D1 também aí por aí, né? Então aqui também é o número 3. Tá? Ok. Até agora tranquilo? Fácil? Ninguém descobriu que DisplayPort, dados, dado, ó, data, tá falando para você, tá na cara. Dados. Barramento de dados, está te falando na cara ali, ó. Está te dando a impedância da linha de comunicação. Ah, quando é uma linha de comunicação aqui é uma modulação, sinal muito rápido, de alta frequência, a gente chama linha de transmissão de dados. Aqui é uma linha de dados. E isso tem uma impedância de 90 ohms. O que é impedância? Quando você vai medir um sinal, você não tira um pouco do sinal para medir? Esse tirar um pouco do sinal tem que ter a mesma impedância, a mesma resistência das pontas. Por quê? Se você for tirar e a sua sonda tiver com a impedância errada, tira muito o sinal, mata o sinal. Aí você acha que o sinal não está presente, mas não. A sua sonda está com a impedância errada e ela matou o sinal. Então a sonda do osciloscópio, vocês estão com a sonda nas mãos aí, ela tem uma chave, X1 e X10. Essa sonda convencional, vulgarmente ponta, pega a ponta do osciloscópio, chama sonda, tá? Não é ponta não. Tem uma chavinha, X1, X10, estão vendo aí uma chavinha nela? X1, a impedância é 1 megaohms. Quando você coloca em X10, a impedância coloca mais 9 megaohms, dá 10 megaohms. Então essa sonda que está aí não tem a mesma impedância aqui, percebeu? Quer dizer o quê? Que essa sonda aí não é a sonda que mede aqui. A sonda que mede aqui tem que ser uma sonda especial, uma sonda diferencial, que tem impedância de 90 ohms. Então já viu que essas pontas que vem, essas sondas que vêm no osciloscópio não medem esses sinais. Ah, começou a Automaticamente já vem um investimento aí. Automaticamente vou ter que adquirir sondas para medir esses sinais, porque se eu tiver essas sondas aí, o meu osciloscópio pode até ter a frequência que mede, porém a sonda não tem a impedância certa. E a impedância tem que estar casada para medir bem. Então tem que ter uma sonda diferencial de 90 ohms. Percebeu que é o mesmo nome, muda só positivo e negativo? São chamados sinais diferenciais. Não, no GND não é comum para esse sinal. O terra não é comum. Então, viu que essa sonda tem uma garrinha jacaré preta, que é o terra. Então e a impedância já está diferente. Ela é de 1 mega e 10 mega. Aqui é 90 ohms. Então essa sonda já não funciona e também não funciona por quê? Porque essa sonda usa o GND como comum. Ah, então é para medir igual o multímetro. Coloca essa sonda que está aí, você coloca o GND no comum e mede. Não é assim que você faz com o multímetro, medir tensão?
Não põe o negativo em comum na placa e mede? Essa sonda que está aqui diferencial não é assim. O negativo vai aqui, o positivo vai aqui, não no terra comum da placa. Ah, vai direto lá no Direto lá. Então é uma sonda diferente, né? Diferencial. Não é que vem original na sua placa, no seu osciloscópio. Então quer dizer que quando você compra o osciloscópio, vai ter que investir uma paulada no acessório. Uma sonda diferencial, 5K. Mais caro que o osciloscópio. Realmente todos essas Diferenciais. A sonda custa em média 5K, a mais barata. As mais caras, 8, 15, 20K. E no caso aqui são Mais 15, caro, 10. essa aí custa R$100. Essa que E vem no a osciloscópio. outra, no caso, então, ela vem 90 ohms e 50 ohms. Você tem dela aí pra gente? Tem. Mas quando eu for avançando, eu vou mostrando. Por enquanto nós estamos na aula 1. Cada osciloscópio Tá tem querendo uma... assustar o sol aí. Não. Eu tenho no meu laboratório, vou mostrar para vocês. Cada osciloscópio tem sua sonda ou... São universais e costumam funcionar normalmente em qualquer osciloscópio, sim. Você pode comprar um osciloscópio de uma marca e uma sonda de outra, só que eu não vou te garantir que vai funcionar igual do próprio osciloscópio, mas normalmente funciona. Tá? A da, por exemplo, da Rigol aqui é o que é melhor hoje. Né? A Rigol é uma das melhores hoje, mas são sondas caríssimas. Por exemplo, tem sondas nele aí que custam R$8.000. Diferencial, R$5.000. A mais barata é R$4.000. Só a sonda. Mas é uma sonda que vai medir todos esses. Ela é capaz de medir os sinais dados aí sim. Só se comprar uma do jeito que você falou, vale a pena então. Claro. Não necessariamente precisa ser da mesma marca do osciloscópio. É o que ele acabou de falar. Não necessariamente precisa. Existem sondas chinesas. Eu tenho umas chinesas aí que funcionam muito bem. Tem um custo de R$1.000. Já funciona bem. Então já fica acessível. Então vou compartilhar com vocês o link depois. Para começar já resolve. Você consegue medir esses sinais aí. Ela custa R$370, mas com o imposto do amor vai para R$1.000 mais ou menos. O frete de R$1.000. Gente, e se, por exemplo, você vai pegar uma dessa aí maior, você aconselharia pegar de quantos ohms? Na verdade, não é por ohms, que aqui é só a impedância para você medir a sonda. É a frequência que ela tem que ter. Para medir esse tipo de sinal, para você comprar um osciloscópio que vai te garantir já uma longevidade de medição, esse aqui, por exemplo, DHO 924, é maravilhoso. Ele mede até 250 MHz. Então ele tem uma largura de banda muito boa. Esses que eu falei de 100 MHz são de entrada. Você não vai conseguir medir todos os sinais aí com esse osciloscópio não, mas com esse aqui já consegue chegar perto. Então o ideal é você comprar um osciloscópio mediano também. 250 MHz, já pode rodar aí para vocês verem aí. Cuidado aí que ele é leve e perigoso cair, então só tome cuidado. Passa aí para vocês verem. Isso é parecido com aquele da Rantec, né? O Rantec você tem qual? Você tem? 2D15? 150 MHz? Aquele carro na... 150 MHz, né? Bom também. Custo acessível muito bom. R$1.500, R$1.800. Aquele que eu te passo, sim. Isso. Resolve. Muito. 150 MHz já trabalha bem. E o custo-benefício muito bom. Para começar, tá bom. Depois você pega um igual. Gente, um desse aqui hoje custa R$4.000 mais ou menos assim. A gente comprando um desse já dá pra gente. Trabalhar bacana. Já supre 90% das medições. É um mediano, então. É um mediano, né? E não são tão baratos, é R$4.500 um desse uso. Quem é representante dele aqui em Belo Horizonte, da Rigol? Nós éramos para ser, mas eu vou te indicar um bom representante para você comprar. Eu tenho uns amigos que são. Nós somos patrocinados. Será que você é mais? Hã? CNPJ ou será que é Eu vou te passar o contato do distribuidor, você pode falar com ele direto. Passo direto para vocês. Manda no grupo. Inclusive tem um programa de troca. Se você tem um antigo, mesmo com defeito, pode dar para comprar um novo. Chama Oscilotroca da Rigol, bem legal. E esse aqui para ele? Esse R$9.000, esse aqui. E já tem bateria integrada? Esse aqui não, a bateria é a cobra dele à parte. Ah, tá. Esse aqui é mais de R$9.000, esse aqui, ó. Não é o melhor que eu tenho, mas é o mais fácil de trazer aqui, o portátil melhor. Eu tenho melhores que esse aqui. Eu vou mostrar para vocês. o site da Rigol? Você Desanima mesmo. Tem coisas caríssimas, né? tem, mas muita Mas eu vou te passar o contato do distribuidor, tem para todos vocês condições legais. Ótimo. Tá? Então, ok, vamos lá. Pino 23, pino 25, pino 27, pino 29. Serial periférico interface. Aqui é um barramento de controle de dados, ó. Controlando o touch. Ó, SPI. O que quer dizer SPI? Serial Peripheral Interface. É um barramento de controle de dados de 4 fios. Eu tenho chip select, MISO, MOSE e reset. E chip select, reset, aí ó. Olha os 4 fios aqui, ó.
Ó, então aqui é um barramento de controle. Barramento de controle qual que é? A cor aí que eu vou colocar. Número 2. Então aí, ó. SPI Touch Chip Select. SPI Touch Clock. SPI Touch Master Out Slave 1. IN. SPI Touch Middle Master In Slave Out. Aqui é um barramento de controle que a CPU controla quem? O touch. Então, se o seu touch para de funcionar, o display, vamos mudar nossa margem aqui. Essa é a linha que tem que... Essas são as margens que eu tenho que... É só abrir a cabeça, né? Se tem imagem e não tem touch, vou aonde? Se não tem imagem, no nosso caso, tem que preocupar com o touch aqui? Não. Mas, para estudo geral, tem, né? Mas eu vou medir assim, se eu não... Nossa falha é o quê? 14 Pro Max sem imagem. Aqui o aumento do touch. Tem que preocupar aqui com... Por que não? Porque já mediu no diodo reverso. Já bateu. Então, ele não vai interferir na imagem. Se tivesse alguma coisa errada, ele poderia. Mas como o diodo reverso bateu, então eu vou medir o quê? Coisas ligadas ao... Aqui. Está ligado ao display? Display é o quê? Display. Aqui é display? Tensão é display? Claro. Touch? Não. E aqui embaixo? Sinal lógico de reset do touch. Ó, touch reset. Se meu touch não funciona, se faltar o sinal de reset, o touch vai funcionar? Não. Vamos lá agora aqui. I/O S75 to touch ID. Um sinal do CI de carga, do cabo USB lá, avisando para o display que está tudo bem, que o touch tudo bem. Se o meu CI de carga falhar, o que é esse E75 aqui? Cabo Lightning. E75 é o nome técnico do cabo Lightning. O que é o cabo Lightning? Então aqui eu descobri que a informação input, output. Aí eu quer dizer o quê? Uma comunicação de dados entre o circuito de carga e o touch, para habilitar o touch ou não. Então quer dizer que se falhar o touch pode ser o CI de carga o problema? Pode, porque está ligado. Não está vendo o sinal aí? Então quer dizer que o 14 Pro Max, se o touch parar de funcionar, pode ser o CI de carga? Pode. Porque ele pode estar dando uma falha lá para bloquear o touch. Opa, não deixa ligar não, porque o bicho está pegando. Isso por conta da construção do... A engenharia do circuito, ele fez isso. PP1V8 Touch Display. Aqui é fundamental para a gente. Já que falou Touch Display, tem que ter atenção. Né? Tá aqui é o que, ó? Número 1, né? Aqui é o que? Sinal digital. Barra de dados. Então, no pino 33, qual que é o sinal lógico que eu vou colocar? 33. Número 5. Então coloca o número 5 aí. O 33, ó. Número 5. Sinal lógico, concorda? I/O quer dizer sinal lógico, input output. O sinal lógico do CI de carga para o touch. E o pino 37. Número 1. Tensão, atenção? Não? Se não tiver a bolinha, você coloca aí. Será que eu tô no... Não, tá certo. Tá certo. Porque não tem a bolinha. Mas você pode colocar. Mas dá pra colocar. Aí depois eu tenho aqui, ó. Tudo aqui, ó. I/O aqui é o que, ó? Sinal lógico, ó. I/O touch, I/O aperto touch, sincronismo. Tudo aqui é o que? Número 5, ó. Tudo aqui, ó. É número 5, ó. 39, 41, 43. É o quê? Número 5. Sinal lógico. Pino 45 e 47. I2C3. AP serial clock 1V8. 47. I2C3 AP serial data. Aqui, ó, é um barramento de controle da CPU para o display. Então o controle é qual número? 2. Então aqui é um barramento de controle entre a CPU master para o display. Se faltar esse barramento de controle, vai estar aqui com a imagem. Nada, não vai ter imagem. Se faltar o controle, tem imagem? Claro que não. Se faltar o sincronismo do touch aqui, ó, tem imagem? Tem. Porque aqui é touch, né? Tá. Se faltar o sinal I/O S35 aqui, ó, touch ID, tem imagem? Tem. Vai parar o touch. Ficou claro? Tem que saber o que eu tenho que medir com a minha falha. No FPC, aí eu tenho display e touch juntos no conector.
Nós não temos imagem. Quais sinais interagem entre eles? Tem que saber isso também. E outros componentes? Tem que usar lógica. Essa análise teórica aí é... Sim, é fundamental. De colocar... Antes de sair fazendo medição, soldando, trocando componente, antes, mede. Depois, troca. Não é o contrário. Não é troca, depois mede. É mede primeiro, medir. Depois substituir. Mede. Depois troca. Não é o contrário, não. Não é a gente costuma fazer, troca. Eu acho que é isso. Aí você vai lá e levanta um chip, faz um rebalo, troca o seu. Perde tempo, coloca defeito na placa, piora o problema, coloca mais para na placa, esquenta o CI 5 vezes, né? Esquentou para fabricar. Aí você pega da placa sucata, já esquentou uma vez para fabricar. Esquenta para tirar, esquenta para limpar, esquenta para fazer rebalo, esquenta para soldar. É quando você solda, você coloca mais defeito na placa ainda. Então, é medir, depois substituir. Não é o contrário. Não é substituir primeiro, depois medir. Então aqui um barramento de controle I2C3, que o master controla o display. Como que eu meço isso aqui? Como que eu meço aqui? Osciloscópio. Aqui eu meço com sondas convencionais. Então do jeito que o osciloscópio vem, barramento I2C quer dizer o quê? Integrated to Circuit. É um barramento inventado pela Philips em 1980. É um controle entre master e slave. Então aqui já estamos falando, ó, I2C, sempre quando você vê isso, quer dizer o quê? Barramento de controle. Se mede facilmente com o osciloscópio, com a sonda que ele tem. A gente consegue medir numa bomba. Com a sonda de padrão dele. PP1V2 touch, é a alimentação do touch. Pino 2, aliás, pino 52, né? Tensão negativa, positiva de 2,8 volts, número 1. Pino 2, tensão negativa, número 1. Pino 6, tensão positiva, número 1. Então aqui tudo é número 1. A direita aqui também é número 1. Tensão, certo? Pino 10 e pino 12. 90. Quando vem 90 ou 50 ou 75, quer dizer o quê? Impedância. Então se vir 90, 75 ou 50, anotem aí. Vocês já sabem que não se mede com sonda convencional. Certo? 90. 75 ou 50. É a impedância da malha, da linha de comunicação. É sinal como de modulação, sinal de alta velocidade. Usa sonda. E os nomes forem iguais, ó, o da SAL-P e N, quer dizer o quê? Sinal diferencial. Sinal diferencial não se mede com sonda convencional. Eu tenho que ter uma sonda diferencial. Vou mostrar o uso da sonda, tá? À tarde eu pego ela no laboratório. Ela não dá para ficar... Não, é um pouco mais caro, então tem que ter um cuidado melhor, né? A gente tem a sonda diferencial e a sonda digital. Porque aqui também, ó, essa sonda digital não vem. E ela custa R$4.000. A sonda digital que vai aqui. Então quando você compra, não vem a sonda digital. Vem as analógicas. Não vem a digital e nem a diferencial. Mas essa digital aí, ela consegue fazer o papel da outra? Não, é outra medição. É. Infelizmente. Se conseguisse, ajudava. Te ajudava, né? James, Sim. eu tenho uma dúvida, Quer duas? que é o seguinte: o defeito que a gente tem é que ele não vai Display não imagem, sim. Isso, perfeito. Qual defeito iria apresentar para eu poder procurar essa linha aí que a gente está vendo de data bus? Imagens desconfiguradas, tela verde, tela quadriculados, apresenta imagem, mas com caracteres totalmente errôneos. Não dá a imagem normal, mas a imagem fica passando, barras verdes, barras vermelhas, sem cor correspondente, distorcidas, aí seria o barramento de dados. Ótima pergunta. Esses sinais aqui, ó, não são responsáveis por não dar imagem nenhuma. Eles vão dar uma imagem, claro, se falhar todos, mas não vai falhar todos, mas falhando alguns deles, por exemplo, aqui, ó, a imagem vai ficar metade da tela só acesa, uma barra verde acesa, uma barra vermelha acesa, uma parte funciona, metade da tela funciona não. Aí você já... Essas linhas aí pode ser esses defeitos crônicos que está dando L73, Chromax? Não, aquilo é outra história. Aquilo é quando cai na água, oxida as trilhas do display, né? E para a comunicação do display, fica a tela verde, tela branca. Peça, né? O defeito é no display. Com essa falha, o aparelho pode reiniciar?
Pode. Mas a ótima pergunta, essas falhas, essas trilhas aqui, ó, estão ligadas ao caractere mesmo. Ao caractere. Como você visualiza a imagem. Passando barra nas imagens, passando a imagem andando na tela sozinha, E não é imagem uma vermelha. coisa incomum, né? Não é tão comum, mas acontece nos iPhones principalmente. Tela, a parte verde, tela desconfigurada, quadriculando a tela. É desses pontos aí. Dá a imagem, acende o display, mas os caracteres ficam diretos. Nossa falha é, não aparece imagem nenhuma. Eu tive um problema na minha assistência semana retrasada. A filha dela foi com ela com o celular pro banheiro. O celular estava meio sujo e queria limpar o celular, né? Olhou. Aí eu fiz uma análise visual com o microscópio, parece que tipo, não afetou a placa, se olhando visualmente, só porque a tela afetou. Aí Claro. eu troquei a tela, Umidade. aí beleza, testei e levou. Aí ela pegou e me mandou um vídeo com a imagem chuviscando. Aí eu peguei e coloquei outra tela e continuo da mesma forma. Vai ter que analisar esses barramentos aí. Ou a tela incompatível, né? Nesses sinais aqui, ó, eu tenho FLs em série, tem filtros em série com ele. Eles podem estar, não vai direto para GPU, para CPU aqui. Tem filtros em série. Se eles vierem com umidade, dentro da base da blindagem, você nem viu também. Então, é comum esses FLs estragarem e dar esse problema. Imagem, caracteres configurados. Tem um vídeo aí? Você mostra o vídeo pra gente. Eu já peguei muito assim também, era FPC. FPC, oxidado, soldas. Os campos da FPC são fundamentais, mal conectados. Vamos lá, nós paramos no São Paulo teve 10 e 12, né? isso. Então aqui é um barramento de dados, né? Auxiliar. Você quer ver? Agora, pode colocar aí. Aqui. É típico isso aí, ó. Olha aí. Olha aí, mano. É típico isso. Barramento MIP. Fazer barramento MIP. São esses sinais aí, ó. Olha aí. Viu aí como é que tá o display? Ó. Olha lá. Exatamente o exemplo que você acabou de ver. Você vai verificar o quê? O FPC vai seguir as trilhas de dados. Nessas trilhas, por exemplo, pino 16 e 18. Olha só. Eu vou colocar o board view para vocês verem aqui, ó. J11800. Olha lá. J11800. Aqui é o conector, estão vendo aqui? No board view, tá vendo? Aqui é o conector. Aqui são os pinos de dados de imagem, ó. Olha lá, ó. 90, não é dados de imagem aqui? Pino 11 e 13. Então, por exemplo, vamos no pino 11 e no 13, ó. Olha lá, ó. 11 e 13. Quem deu o pino 11 e 13? Hã? Então você já viu que isso é um multímetro aí? Pô, os sinais mais importantes, o multímetro vai medir. Porque não é o mundo dele. Então aqui deu 11 e 13, deu o quê? Olha, mediu que o multímetro vai dar hora, quer dizer o quê? Overload. A tensão está acima do que ele mede ou está aberto de vez. Então não sei se está bom ou não. Mas se você perceber aqui, ó, tem um filtro, ó. Viu que tem um filtro aqui? Sim. Ó, 11 e 13, ó. Esse filtro vai para onde, ó? Olha lá, CPU. Então você pode ter uma oxidação nesse pino da CPU ou nos filtros próximos ao conector. Se tiver uma blindagem, você vai ter que pegar no seu diagrama e ver. Tem um filtro em série convencional? Esse filtro está oxidado, não está? Molhou? Pode estar com filtro oxidado. Esse é um Motorola. Ele vai abrir você vai abrir o bornel lá, vai abrir os dados nítidos da imagem, vai ver as trilhas de onde vão da imagem de dados, vai ver o filtro lá. Igual aí no caso dessa iPhone 14 Pro Max, nessas trilhas aí somente com um microscópio, mas pode ser que nesse aparelho. O que eu estou falando aqui, não é só para 14 Pro Max, não. É universal. Essas trilhas geralmente elas sempre têm. O que você está aprendendo aqui não é para iPhone, não. Eu só usei de exemplo. Só isso. Podia ter usado o Motorola. Então isso quer dizer o quê? O que você está aprendendo aqui não serve só para iPhone, não. Serve para o display do Motorola, do LG, do Xiaomi. É que nós estamos no conceito, né? E não Eu só mostrei um exemplo aqui. Podia ter sido qualquer modelo. Samsung. Sempre. Vão variar outros modelos. Sim. É porque já tinha isso aí pronto. Então, mas eu vou ter outros modelos que não são iPhones. Que a lógica também vai seguir para os iPhones. Ao reverso também serve. Não estou falando algo específico para iPhone, não. É universal. Isso é um conceito universal. Isso aqui, ó, é universal.
Lembra que eu falei isso? No Android tem muitas essas malhas MIP, né? Não é Android. Qualquer É. smartphone tem. Isso. Qualquer smartphone tem. Aqueles filtrozinhos quando trilha. É isso que eu estou falando. Fica a imagem. Qualquer smartphone tem. Então não estou falando aqui algo só para iPhone, não. Desculpa se eu não me expressei bem em falar sobre isso. Mas isso aqui não é porque é iPhone, não, tá? Não. É universal. Tá? Então eu só dei um exemplo do iPhone. Mas vai ter exemplo de Samsung, vai ter exemplo de Motorola. Porque a gente vai fazer um treinamento universal aqui. Então, quando eu comecei, eu falei: qualquer placa. Lembra? Aí na placa de televisão vai. A placa, para gerar o caractere da imagem, tem aqui barramento de dados também. Serve muito isso aí. Vai ter, claro, o display é muito grande, vai ter uma placa T-Com aqui, vai ter outra placa de sub aqui. Muda um pouco a análise, mas a medição ali vai ser padrão. Eu vou ter esse LPDP lá, eu vou ter isso aqui lá. A diferença vai estar no esquema elétrico. No esquema elétrico, primeiro, a imagem disso aí é 40 polegadas, né? A nossa imagem do smartphone é 6, então a matriz é bem menor. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 series aqui de drive de imagem, que faz o hall com a linha e a coluna. Então eu vou ter 6 series de 6 matrizes. No smartphone, no display, eu vou ter 1, que a tela é menor. Entendeu? Vai mudar esse tipo de coisa, mas esse sinal aqui vai ter presente na placa T-Com. Sim. É bem universal. Bem, aqui é o que, ó? Mais um barramento de... Aqui, nós não estamos falando desse aqui não, é 16 e 18. 16, 90, long play DisplayPort. DisplayPort, dados de imagem. Olha lá, ó. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 8 fios ligados à comunicação de dados para gerar imagem. 8 pontos de problema. 8 pontos de problema. Quando não tem caractere, desconfigurado, igual você mostrou no seu aí, metade acesso, metade não, a parte verde, a parte não. Aí, no nosso caso, não dá imagem, difícil ser isso aí, esses pontos. Então, no nosso caso, vai ser barramento de controle, sinal lógico, difícil. Se tivesse dando imagem quadriculada, imagem verde, metade da tela acesa, sim. Tá? Então, esses, como é dados, aí são responsáveis por gerar o caractere. Mas o display acenderia, ficaria branco quando se ligasse o display. Porque quando você liga um aparelho, quando aparece o logo, não é essa imagem de alta definição que está aqui, é a baixa definição. Então, você já deu imagem quando tem logo, você já elimina o sinal lógico. Então, você tem que entender que ele te dá pistas na reparação. Quando você aperta a power e não dá imagem nenhuma, não vai ser isso aqui. Quando você aparece o power, dá a imagem e fica desconfigurado, pode ser isso aqui, entendeu? Então você também tem que ter essa maldade de assim, como analisar. Foi a tela, testou do Basicão, aham. deu power, só acendeu ali o backlight ali e mandou a imagem. Aí pode ser linha de dados, aí quando ficar só aquela parte azul, a tela azul sem dar caractere nenhum, pode ser sinal lógico, barramento de controle ou dados. Aí pode ser as três coisas. Quando dá caractere e fica desconfigurado, é aqui. Quando fica aquela tela azul, não dá nada, aí é a falha lógica mesmo. Pode ser sinal lógico, pode ser barramento de controle, pode ser falhando os dados, pode ser GPU, pode ser CPU. E ali indicou que não tem comunicação nenhuma com o display, dados nenhum, não está gerando nada. Então aqui é dados também, não é isso? Dados é o número 4, não é isso? Desculpa, é número 3. Então número 3, número 3. Pino 16, 18, número 3. 10, 12, número 3. Pino 22 e 24. 22. I2C. I2C é o quê? Barramento de controle, ó. Controle. Controle entre CIs. Integrado do circuito. Ó, I2C. Barramento de controle. Controle é o quê? 2. Pino 26. Um sinal lógico do display. Pino 26. Sinal lógico. Pino 26. Pode colocar aí, ó. Pino 28. Pino 28, ó. CLK. O que é isso aqui? Clock. Clock do PMI para o display. Qual que é a frequência de clock? 32.000 Hz. 32.000 pulsos. Então, se você pegar o osciloscópio aqui, ó, tem que dar o quê? 32.000 Hz. 32 kHz. Então, aqui é um sinal de clock. Se faltar o clock, tem imagem? Não.
As informações normalmente vai estar sempre no esquema, né, James? Você tem que entender que, se você souber as nomenclaturas, eu vou fornecer para vocês um glossário, onde vai ter as nomenclaturas com as traduções. Porque é difícil saber tudo isso aqui, né? A gente sabe algumas, porque já há muitos anos trabalhando com isso. Então, eu sei a grande maioria. Mas aqui já fala, aqui, ó. CLK, abreviação de clock. O que é o clock? É um curso de gerar um ciclo de máquina, gerar controle, né? Gerar a informação desincronizada, gerar um sincronismo de comunicação, sincronismo de controle, gerar pulsos para gerar um processamento. PMU, Power Management Unit, um clock para o touch de display. Então, clock fundamental para os dois. Parou o touch, tem que medir esse clock, hein? Sim. Claro. Estou com imagem normal, estou sem touch. Vou ter que medir barramento de controle do touch, sinal lógico do touch e o da carga do touch. Bateu. O que está faltando? Clock. Ah, tá. Então, essa regra também vale para o touch. Então, se eu tenho a falha do touch, vou implementar essa regrinha aqui. Se eu tenho a falha do display, essa regrinha aqui. Tem mais coisa dela. Vamos lá. Então, aqui é o número 6, não é isso? Pino 28, número 6. Pino 30, I/O. Input e output. Sinais lógicos, provavelmente, ó. Acesso orientado de aplicação, digital permite para o display panic, quando o display está com algum erro. Então aqui é um sinal lógico de erro, ó. E nível baixo, nível low. Então aqui é um sinal lógico. Lógico é qual número? 5. Então o pino 30 é o número 5. Pino 32, I/O. Opa, I/O é sinal lógico. AP do display X sincronismo. Sinal lógico sincronismo. Número 5. 34, GPIO, sequência do PMU, display reset. Reset é sinal lógico, 5 também, ó. 36, GPIO, touch inicialização, também número 5. 38, GPIO, general por pós e por input, sinal lógico, touch inicialização 0. Então aqui são sinais tudo aqui, ó. 30, 32, 34, 36, 38, sinais? Esse L no final aí significa low. Low. É a lógica digital, a gente vai chegar lá, só adiantar para vocês. As máquinas, como eu falei, a placa tem sinais de tensões contínuas, sinais digitais, sinais analógicos, rádio, frequência. As máquinas, a CPU e o circuito microcontrolado, trabalham com níveis lógicos, 0 e 1. Então, a eletrônica digital, 0 quer dizer 0 volts ou low, e 1 quer dizer 1.8 volts ou 1.2 volts high. Então, num diagrama, quando referir L, quer dizer nível baixo. Isso é Regra. E nível alto, 1 quer dizer 1.8 volts ou 1.2 e H high. Então, aqui é um sinal lógico que habilita com nível 0. Então, se eu medir com o osciloscópio, vai indicar um nível 0, um nível baixo. Deu 0 lá, sinal que tá... Ou uma transição. Ou sai do nível alto para baixo, por exemplo, aqui, ó. Aqui é 0, aqui é high. Aqui, ó. Aqui é low, aqui é high. Um sinal lógico, normalmente é assim, ó. Sai do nível alto para o nível baixo. Ou sai do nível baixo para o nível alto. Sai de low para high. A gente vai ver isso no stream do osciloscópio. Aqui, ó. Obrigado. Escolha para ver se não é certo. Esse aqui vai pra deixar na mesa nossa aqui, né? Você esconde isso. Deve ser bom. Tacar na cabeça do aluno, né? Fazer uma pausazinha para tomar um café lá, galera. Nós vamos estar terminando aqui, vamos terminar aqui, peraí. Está terminando, nós vamos terminar aqui. Então tudo aqui é sinal? Sim. Olha, se mede facilmente com a sonda e com o osciloscópio. Não tem que comprar nada mais não, só o osciloscópio mesmo. Serial Wire Debug, é um sinal digital, ó, sinal de controle, sinal de controle. Serial Wire Debug, sinal de controle, número 2. PP5V1, tensão, número 1. Pino 44. Pino 44, tensão, número 1. 5 volts do touch, né? Pino 48 e 50, 48 é uma GPIO.
GPIO é sinal lógico, aí ó. A informação de painel ID, informação da leitura do display, para ler qual é o número de série do display, o serial do display, se ele é, por exemplo, a mensagem da tela quando é original ou não, tá ali. E aqui, pino 50, tem tensão de alimentação, 1. E também os grounds, né? Aí ó, 53, 56, 54, 46, 20, 14, 8, 9, são pinos GND. O GND também conta. Sim. Ele que fecha o circuito. Certo? Certo? Certo. Parece besteira, né? Mas. Não mediu o GND, é erro fatal, sem né? a laminazinha no FPC já era. Se você não mede o pino GND, você está cometendo um erro fatal. Porque o GND fecha o circuito. Ah, eu medi todos os pinos, não medi o ground. Você tá bom. O FPC vai estar falha aqui, meu amigo. E acontece muito. Você não mede o ground, você não mediu tudo. Então até os pinos ground tem que ser medidos, tá? Porque ele que fecha o circuito. A gente não mede o GND, tá ali a falha. No básico o cara erra de medir o GND. Tem que medir. Ele que fecha o circuito. O cara acha que o GND não importa. Ah, tem tantos outros GND que ele lá não precisa. Não é assim também. Tem que ter todos presentes, tá?